palavra epifania intui manifestação. E não é a única vez que nós escutamos ou vemos a epifania do Senhor. Nas Sagradas Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, outras tantas vezes encontramos epifania, manifestação. Claro que em outras passagens não se dá o nome epifania, mas o nome teofania. Encontramos várias vezes assim, inclusive referente a Jesus Cristo. Vocês vão ouvir na próxima semana, nós todos ouviremos na próxima semana, por exemplo, o batismo do Senhor. Ali, durante aquele evento, aquela cena, nós encontramos outra manifestação do Senhor, quando, depois que ele é batizado, a voz de Deus fala dizendo: este é o meu Filho amado. Ali tem uma manifestação, não tanto uma epifania, como nós encontramos na palavra de hoje, mas uma teofania, Deus que se manifesta por meio do seu Filho. E na festa da Epifania, como nós acabamos de ouvir, é entoado as datas móveis da igreja. Nós temos datas fixas, que não muda, todo ano é a mesma data. Por exemplo, de hoje, o dia 6 de janeiro é a festa da Epifania do Senhor. Mas nós temos outras datas que são móveis na igreja, que a cada ano, a depender do movimento da lua, essas datas são modificadas. Por exemplo, como também foi anunciado aqui nas datas móveis, a festa da Páscoa ou a Quaresma também. Essas datas sempre mudam. Por exemplo, este ano será no dia 22 de fevereiro, o início da Quaresma para nós cristãos. Então, ouvimos as datas móveis. E aqui tem uma coisa bonita que a igreja nos ensina, porque nada na igreja é por um acaso, não está aí só porque tem que estar. Tem uma ligação muito profunda com a vivência de Cristo. Se vocês contarem nos dedos rapidamente, vocês vão perceber que do dia 25 para o dia 6 de janeiro, quando é a festa da Epifania, nós contamos aí 12 dias. Uma conta básica, rapidinho, 12 dias da festa do Natal à Epifania. Da festa da Epifania até agora, o final do ano, nós vamos contar 12 meses. E aí a igreja nos ensina a como meditar a Epifania. Porque a Epifania não pode ser simplesmente uma celebração litúrgica. Nós precisamos sentir a manifestação de Jesus na nossa vida. Por isso, então, essa simbologia é interessante, ou melhor, a simbologia que se dá pelos números é muito interessante. Do dia 6 ao dia 25, do dia 25 ao dia 12, ao dia 6, 12 dias. E nós temos 12 meses agora, durante o ano, para nós contemplarmos a manifestação do Senhor. Porque é verdade que ele se manifesta hoje para os reis magos, mas essa manifestação não é somente no dia 6, como nós estamos celebrando. Esta manifestação se dá ao longo do ano, se dá ao longo da nossa vida. E este ano que nós estamos começando, nós vamos meditar essa manifestação por meio do Evangelho de São Mateus. São Mateus que vai nos ajudar a compreender, a perceber e a sentir a vida manifesta de Cristo que se dá na nossa vida e na nossa história. E olhando para este relato do Evangelho, a gente sente que Jesus Cristo se manifestou para aqueles 3 reis. Podemos questionar a identidade dos reis, eles são chamados de magos, tem muitas interpretações a essas 3 imagens, essas 3 figuras do Evangelho. Mas o que importa para nós sabermos hoje, que estes reis magos simbolizam ou representam toda a humanidade. Por isso nós escutamos das leituras e inclusive do Evangelho que aqui se dá a manifestação de Jesus para todo o mundo, para todas as nações, que está representada nestes 3 homens que aparecem na cena do Evangelho. E o que é interessante ainda de se notar, que eles foram aonde o menino estava. Estavam a caminho para o encontro com Jesus Cristo. E ali, em meados do caminho, encontraram com o rei Herodes.
E o rei Herodes, curioso, querendo saber quem era o menino Jesus, então ele diz: olha, quando vocês encontrarem o menino, avisem-me para que eu possa ir adorá-lo. Nós, claro, maduros na fé, nós já sabemos que Herodes não tinha nenhum interesse de adorar o Senhor, mas Herodes representava a força do mal, a força da morte, porque adorar significa prestar culto, prestar homenagem, e aqui a máxima homenagem, a máxima veneração. Poderíamos até dizer também que adorar significa dizer uma pertença. Quando, por exemplo, nós estamos na missa, na igreja, para uma adoração ao Santíssimo Sacramento, nós estamos dizendo que nós pertencemos a Ele, que nós o veneramos, que nós o adoramos e queremos ser dele. Isso está na adoração. Imagine só se Herodes, para o seu tempo, um rei muito poderoso, iria se submeter ao menino que estava nascendo. Não era interesse de Herodes. O interesse de Herodes era que ninguém suplantasse o seu poder, o seu senhorio. E por isso mesmo, os reis magos, depois que eles vão ao encontro de Jesus, eles professam, dizem, contam da profecia que ali estava, eles seguem o caminho, encontram estrela e ficam alegres, porque vão retomar a sua estrada. E quando eles chegam e encontram o menino Jesus, eles dizem e fazem um gesto muito bonito, o gesto que Herodes não queria fazer. O Evangelho nos diz que os reis magos ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Encontraram ali Maria e o menino, ajoelharam diante dele e adoraram. Irmãos e irmãs, nesta cena, nós encontramos uma intuição bonita da liturgia, da vida cristã. Porque o encontro com Jesus Cristo tem duas dimensões. A dimensão da comida e a dimensão da adoração. É Santo Agostinho que vai nos dizer isso. Nós comungamos para adorar e nós adoramos para comungar. Porque vocês devem estar lembrados que eu falei na noite do Natal que a palavra Belém significa a casa do pão. E Jesus Cristo é colocado numa manjedoura, no lugar onde os animais faziam a sua refeição, comiam o seu alimento. E ali Jesus Cristo é colocado simbolicamente neste lugar, como quem diz para nós: eu sou o alimento da humanidade. Até mesmo ele depois vai dizer: eu sou o pão da vida. É isso que Jesus Cristo vai dizer. Então ele se torna naquela hora alimento. E é este o convite que a liturgia nos faz a cada celebração, de nos aproximar de Jesus Cristo e tomá-lo como alimento, tomá-lo como comida, como sustento para a nossa vida. Mas não só alimento, nós não somos só chamados a nos alimentar do pão que é Jesus Cristo, nós somos chamados também, como os reis magos, a adorar o Senhor, a nos prostrar diante dele e adorá-lo. Por isso mesmo a igreja toda quinta-feira expõe o Santíssimo Sacramento para que a comunidade possa adorá-lo. E aí me parece que desta imagem surge um apelo bonito para nós, um convite a sermos uma comunidade eucarística, uma comunidade que adora o Senhor, não só uma comunidade que vem para comungar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas uma comunidade que também tem na sua natureza e na sua essência o gesto profundo de adorar. Vejam que os reis magos eram 3 homens estrangeiros, 3 homens que nós não sabemos de onde vieram e nem para onde voltaram, mas importa saber que naquele instante, no instante do seu encontro com Jesus Cristo, eles fizeram o bonito gesto da adoração. E nós somos cristãos. Eles eram estrangeiros, guiados por uma estrela e adoraram.
E nós também, nós não somos estrangeiros. É verdade que somos estrangeiros nesta terra, mas nós não somos estrangeiros para a vida do céu. Nós não somos sem identidades para Jesus Cristo. Nós sabemos quem nós somos e nós sabemos para onde nós queremos ir. Por isso mesmo, precisamos cultivar em nossa vida, em nosso coração, o gesto de adorar o Senhor, de cultivar um tempo para vir e estar diante de Jesus Cristo. E a igreja conserva o seu corpo no sacrário, não é simplesmente para como que uma reserva, é uma reserva eucarística para as necessidades, mas também é um lugar para nós estarmos, é um lugar para nós visitarmos, é um lugar para nós virmos e fazer a nossa oração, a nossa adoração. Caríssimos irmãos e irmãs, adorar o Senhor, como eu dizia, é dizer de uma posse, é falar de uma pertença, e quando nós nos colocamos assim, nós estamos dizendo: eu pertenço ao Senhor, a minha vida pertence a Ele. E aí então, continuado o seu caminho, depois que os reis oferecem os seus presentes, o ouro que representa a riqueza deste rei, o incenso, a sua divindade, e a mirra, a sua humanidade, que depois será colocado também no seu túmulo na hora da sua morte, da sua Páscoa, eles recebem um sinal em sonho para não voltar pelo mesmo caminho, mas tomar uma outra estrada, seguir por um outro lugar. Aqui a imagem é interessante, porque estes homens se encontraram com Jesus Cristo, e a intuição nasce daqui. Eles não podem voltar pelo mesmo lugar, eles não podem voltar pelo caminho da morte que é representada por Herodes, eles não podem voltar pelo caminho do mal que está na figura daquele Senhor poderoso que se encontra e está cheio de si e cheio de sua vaidade. Eles precisam retomar, eles precisam tomar uma outra estrada. E tomar uma outra estrada, caríssimos irmãos e irmãs, significa mudança de vida, significa mudar o coração, significa mudar a própria história. Irmãos e irmãs, celebrar este mistério hoje, da Epifania do Senhor, é de alguma forma também olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida, naquele gesto de examinar a consciência e nos perguntar: qual caminho nós estamos tomando? O caminho da nossa fé. Estamos tomando o caminho seguro de nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos fazendo o caminho do Evangelho, o caminho do conhecimento do Senhor? Ou ainda estamos tomando caminhos que não agradam ao Cristo, não agradam ao céu? É importante nós olharmos assim, porque senão esta celebração será somente uma celebração, mas não nasce daqui um apelo à conversão, porque isso implica também até na nossa vida pessoal. Eu dizia e tenho dito isso nesses últimos dias, nós estamos cheios de planos e projetos para este ano, mas os projetos do ponto de vista da fé, nós queremos fazer e construir muitas coisas, mas aonde está Cristo nestes projetos que nós estamos começando? Nós temos angústias, nós temos anseios, nós temos alegrias e realizações, mas aonde está o Cristo? Os reis magos entenderam que na sua estrada, que no seu caminho eles precisavam visitar o Cristo, eles precisavam adorar o Senhor, e na nossa vida pessoal, e nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nestes projetos e nestes sonhos, cabem o Cristo. O Cristo está aí como centro, o Cristo está aí como bússola, ou a nossa vida pessoal e a nossa vida de fé caminham em estradas diferentes, em estradas separadas. Por isso, eu penso que fazer e contemplar a manifestação do Senhor é deixar com que esta manifestação aconteça em nossa vida, aconteça em nossa história, e não somente na igreja. Esta manifestação não é somente para estar na igreja, é para estar na nossa vida, é para estar em todo o nosso ser, porque senão vai ser aquela coisa que nós dizíamos até em outros tempos: haverá um abismo entre o ser cristão e o ser social e o ser pessoa, e nunca se encontrarão. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, tomar o caminho de Cristo
é deixar com que a nossa vida, é deixar com que os nossos propósitos, os nossos sonhos, seja também manifestação de Cristo. E aí, todos aqueles que olharem para nós vai dizer, ali vai um epifânio, ali vai uma epifânia, ali vai um manifestado, uma manifestada da graça de Deus, não infestado. A palavra infestado intui o mal, e nós não somos homens e mulheres infestados pelo mal, nós somos homens e mulheres manifestados pela graça de Deus. E que nós possamos viver assim, irmãos e irmãs, como manifestados, como homens que encontraram e mulheres que encontraram a luz de Cristo e se deixam guiar por ela. Que assim seja.